Boa noite. Então, dando continuidade aqui ao nosso texto de abertura, Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Item 20, Vigiando. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que se ocupe o vosso pensamento. Trabalhemos vigiando. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando à condição do censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prendas às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações e em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que o algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias do nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo divino da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Boa noite a todos. Querido Mestre Jesus, em teu nome estamos aqui reunidos com a certeza de tua presença. Agradecendo por mais uma oportunidade e pedindo bênçãos e proteção para todos que aqui estamos, para todos que não puderam vir. Pedindo que os espíritos superiores auxiliem nossa irmã Simone, para que ela possa nos transmitir com louvor os teus ensinamentos. Muita luz e paz para todos nós, Senhor. Bênçãos e proteção para aqueles que não puderam vir. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, Maria de Nazaré, ajuda diante-nos e nos permissão para iniciar a realizada. Vamos lá, boa noite, gente. Vamos iniciar mais uma roda de conversa, né? Que estamos entre amigos. Capítulo 24, questão 262. Distinção entre os espíritos bons e maus. Ela se inicia assim. Se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, sem importância, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Aí eu fui dar uma repaginada sobre o que ele queria nos dizer com isso. E daí eu fui ver alguns livros, e o livro Consolador me chamou a atenção, porque fazia ligação justamente com essa frase de início do item. Na pergunta 379. Como deve agir o estudioso para identificar as identidades que se comunicam? Os espíritos que se revelam através das organizações mediúnicas devem ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras. Determinados médios com tarefas especializadas podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenômeno literário, nas equações da ciência
ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. Todavia, essa não é uma regra geral, salientando-se que as identidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Devemos entender, contudo, que a linguagem do espírito é universal, pelos fios invisíveis do pensamento, o que, aliás, não invalida a necessidade de um estudo atento acerca de todas as ideias lançadas nas mensagens, guardando-se muito cuidado no capítulo dos nomes ilustres que, porventura, as subscrevem. Nas manifestações de toda natureza, porém, o crente ou estudioso do problema da identificação não pode dispensar aquele sentido espiritual de observação que lhe falhará sempre no imo da consciência. Depois dessa leitura, me deu assim uma luz no que ele tinha a nos dizer. Que sim, é muito importante a gente identificar o espírito, se ele é bom ou se ele é mau. Pelo fato da gente não ser enganado, né? Diante as comunicações. Até porque nem todo mundo tem a evidente, né? Isso. Tem a clara evidência. E a entidade que está ali se comunicando, ela tanto pode usar nome Renomeados, né? renomados, né? Para se usurpar de nomes conhecidos, né? O nosso amigo Jesus, né? Jesus Que a gente Da sempre vem Silva. falando, né? Explica ao pessoal aí, Que né? queria enganar, né, o pessoal em uma psicografia. Ele assinou o nome Jesus, no qual ele chamou a atenção, né? Jesus se psicografando, dando uma comunicação. E em uma outra sessão, ele disse que não, que ele era Jesus da Silva. Ele não era Jesus, o qual todos esperavam, né? Era o nome de batismo dele, Jesus. Jesus da Silva. Nesse caso, poderia caracterizar como um espírito mau ou só brincalhão? Como é que seria classificado? Que é até interessante que eu estava lendo que médios experientes, de repente, começaram a psicografar e a pessoa se disse, o espírito se disse, que ele utiliza o termo pessoa, que seria Cora Coralina. Então, uma estudante de nível médio, onde o professor dava muita atenção a essa parte, viu que fugia das características. Quer dizer, os médios não... exatamente. Então, os médios acharam tudo muito bonito, aquela coisa toda. E quando ela opinou sobre essa questão, que não era Coralina, porque o professor fazia questão de literatura de mostrar as características, os médios foram pesquisar e descobriram que realmente não se tratava de Cora Coralina. É uma farsa, Era um né? embuste. Ele mesmo já respondeu. Que ele era um espírito mau. Ele estava tentando disfarçar ser algum, no caso, uma entidade, né, boa, no qual foi revelada que não era, pelas suas falhas. Que é uma Justamente. pessoa má? Uma pessoa que vai trazer prejuízo ao treino. Ao todo, É né? a mesma Justamente. coisa. O que é o espírito mau? Ele é uma pessoa. É. Ele só não vai estar fisicamente aqui. Então, se ela não está fazendo bem para outra pessoa, Ele é ela um vai espírito ser mau. classificada dita como um mal. Mas E interessante o que ele falou, viu, rapidinho. Mas aí é que tá. Ela se usurpou do nome de outra pessoa que não é dela. Tudo bem. Exemplo, teve estudos anteriores, não sei se você estava aqui, não lembro, acredito que não. Não. Um espírito, ele pode se utilizar de um nome respeitado, mas ele não necessariamente vai ser aquele espírito, mas ele é do ciclo da família, daquele espírito. Exemplo, Pedro. Não é isso não. Não é esse não. O outro. Pedro a Pedra. Né? Apóstolo Pedro. Ele Eu pode. nasci na cidade da Pedra.
ele não vai ser necessariamente Pedro, mas ele vai fazer parte da família, ele vai ser um seguidor, ele vai estar acompanhando, ele pode utilizar o nome. Aí você vai prestar atenção no quê? Nos ensinamentos passados. Se ele está passando ensinamentos condizentes, de acordo com a doutrina, e que não fogem aos ensinamentos do Cristo, E que não quer causar o mal. ele não está usurpando o nome. Ele está usando o nome porque vai ter várias comunicações. Ele vai estar fazendo bem. Um E bom vai ter a espírito. referência. Isso, né? vai ter a referência da Agora, da sua Agora, comunidade. nesse caso, ela quer ludibriar. Aí vai poder levar até uma fascinação. O que eu achei interessante que o Guilherme falou aí foi justamente isso, é exatamente isso que tem que ser feito e quando se comunica esses espíritos, quando diz assim, literatos, pintores, você pega Parnaso São do as Além-Túmulo, pesquisas, né? Parnaso do Além-Túmulo, todos os poemas lá dos espíritos que escreveram através de Chico é o estilo. O conteúdo é outro. É outro. E lembra que eu citei aqui, por exemplo, Augusto dos Anjos? Você lê Augusto dos Anjos, é down, é para baixo. Você lê Augusto Já dos Anjos, espiritual. ele é. espiritual, ele pega o mesmo poema, o Só mesmo que não, já né? em um contexto diferente, o né? contexto, aquele do corpo. Ele aqui encarnado fala tipo assim, o corpo de carne vai ser devorado pelos vermes e vai pro fundo da terra, e blá, blá, aquela coisa bem triste, né? Já na parte Exatamente, espiritual ele trata é. diferente. Isso aí que o pessoal fez, veja, É um linguajar até pobre, né? Que ele usa. Isso. ele Ele encarnado é um linguajar pobre. É. O diferenciado. Ressuscitou, né? E isso aí que ele falou, que você falou, é exatamente o que tem que ser feito. Isso. Mas Essa preocupação o do poema conhecimento da verdade, né? Cora Coralina, aí o cara, a criatura não é o estilo. Isso. Aí, por exemplo, o cara que pintou Pablo Picasso, sou médium pintor Pablo Picasso, que pintei. Aí vem um cara que é especialista em pintura e diz, olha, gente, Não tem nada a não ver. tem nada a ver. Mas Oi? Um copista. Um copista. Um golpista, justamente. não, mas não é Pablo Picasso. Eu já vi, não vou dizer aqui, aí seguindo o conselho do Éter, eu cheguei numa instituição que tinha uns desenhos assim na parede, aí o dirigente disse, olha, são desenhos mediúnicos. Aí eu olhei assim. Tem certeza? Não, eu não falei isso, mano, porque assim, minha menina. Mas de um pensou. ano, minha menina de um ano, a mais nova, fazia um desenho melhor. Aí a pessoa que eu estava comigo fez, isso desenho mediúnico? Não, eu não estou dizendo que não é desenho mediúnico. Eu estou dizendo que isso não é desenho de qualidade. Porque uma criança doida, você chega em qualquer escolazinha, a criançada faz cada desenho lindo. É porque assim, um desenho mediúnico ele vem inspirado de um espírito desenhista. Então ele tem que ser no mínimo Eu já caracterizado vi por as aquela pinturas- situação, né? As pinturas de Rembrandt, Renoir. Não é qualquer Monet. rabisco. Você bota o quadro aqui, É idêntico. é É idêntico. os mesmos traços, Então, o mesmo nesse estilo. caso, tem que ser o mesmo estilo. Não dá, Tem que usar. Não é porque ele evoluiu, mas aí isso que o Edo falou encaixa. Mas porque- evoluiu. Ele Evoluiu. não diminuiu para chegar ao desenho. Exatamente. Então, se ele chega, né, que eu vou fazer uma pintura aqui, lá dos mundos superiores, é lindo, mas não é o estilo dele. Pode falar, Júlia. Eu tô com uma dúvida que é o seguinte: quando os médios eles vão ter alguma comunicação com o espírito, eles anotam depois os registros? Sim, sempre é Na anotado. hora de anotar os registros, quando é um espírito, por exemplo, de baixa, como pode dizer, imperfeito, eles anotam pela ordem, por exemplo, não, esse espírito é de terceira ordem. Ou eles tentam categorizar, porque, por exemplo, eu estava lendo Na aqui, escala. e aí fala aqui, ó, vê escala espírita, Isso. no número 100. Aí, Isso. por exemplo, um espírito que mente o nome, tenta fazer brincadeira, seria um espírito leviano. Então, vocês tentam identificar que classe ele está ou colocam em geral? Não, na verdade a gente faz a anotação da mensagem. E depois, se for o caso de passar por uma prova do que seja, aí sim a gente usaria a escala. Mas de imediato, Raramente a gente raramente, faz essa Porque, na verdade, essa na relação. mediúnica a gente faz mais um apoio aos espíritos sofredores. No caso, assim, seria uma psicografia. No caso de uma psicografia, aí a gente teria que passar pelo crivo da razão, todo mais um cuidado de verdade, entendeu? Mas nas sessões mediúnicas não, é mais um assessoramento aos espíritos sofredores, quer passar alguma mensagem, algo desse tipo. Agora sim, a gente, pegando esse gancho dela, se a gente trouxer um caso de estudo para cá, Aí é aí a diferente. gente pode colocar, ó, isso aqui a gente Isso, tem usar que as tá ali, sessões né? É o justo. espírito leviano, né? O Foi espírito visto cardiano. aqui dentro do. Foi em um ano.
tantos Mas na espíritos, prática não tantos- se é tão usado, né? De verdade. Na Agora a gente prática fica não. sempre atento a isso. Não, justamente, a gente fica atento a essa questão da usurpação, né? Porque, infelizmente, principalmente Só para esclarecer, na prática mediúnica a gente não está ali para julgar isso, os espíritos, ali a gente está para auxiliar. correto. Até porque Não bem- tá, bem pouco lembrado. importa a gente estar fazendo a classificação deles ali. Isso. O que importa é o Bem lembrado, bem conteúdo lembrado. e o auxílio a eles. Até Agora, se porque- fosse uma questão de estudo, igual o Isso. Cláudio falou, Aí de sim. psicografia, aí sim a gente teria já Isso- que usar isso outros é- métodos. Mas diariamente a gente não usa por esse fato. Isso aí que o Edson falou, a gente está consciente, né? A gente já pegou, né, Pedro, espírito tentando se passar, Uhum. a gente já pegou médium mistificando. Não peguei não, senhor. Entendeu? Eu observei. Meu Deus, esse negócio está sendo Pinturas, gravado. né? Pintura mediúnica. Você numa pintura mediúnica tem médios, inclusive, que pintam com os pés. Uhum. E você vê ele metendo os pés lá no depósito de Sim. tinta e misturando tinta. Você não vê figura nenhuma, nem paisagem nenhuma. Uhum. Depois que ele termina, com poucos minutos, é que a paisagem Vai aparece. se Você concretizando, botar a mão né? ali, a tinta está seca. Uhum. Malusa Vasconcelos, É médium. Justo. Acho que é da Paraíba. O que é interessante é isso, né? Aí é nesses casos que a gente tem que ter cuidado para ver se realmente Até é verdadeiro, aquele né? Gasparito, né? Sim. Gasparito. Tem que as Agora, isso não é uma regra geral, né? não. Porque Sim, um detalhe, tem viu? médios que podem usar seu talento mediúnico Sim. e usar uma paisagem com Na pintura Não, Só no que mediúnica- tá vendo. pintura, é. E na pintura mediúnica tem efeito físico também. Exato. Porque a pintura, a tinta a óleo, né, ela não seca na hora. Não, ela Na ela pintura demora. mediúnica legítima ali, quando termina, Ela está está seca. seca. Então, assim, Pelo todos efeito os físico. médios pintores, se você passa o dedo assim, se você pegar um quadro a óleo, passar o dedo, estragou. Uhum. Voltando Na mediúnica, não. ao nosso estudo, Viria- por isso que Kardec salienta, não devemos nos preocupar com a identidade. Isso. Agora, como os irmãos inferiores são artificiosos, Uhum. aí ele usa esses nomes, que é para o quê? Para enganar, Iludir. porque eles sabem que vão entrar em contradição. Por isso que eles usam isso. Justamente. A primeira ele pode iludir, a segunda, mas a terceira já vai ser mais Exatamente. difícil e assim sucessivamente. É. Porque assim, ele pode até iniciar, mas um dia ele vai deslizar. Ele não vai persistir naquela ilusão e transpassar para nós, os médios, essa ilusão. Né? Por Jamais todas as a comunicações. ignorância vai imitar a Justo. verdade, né? O Correto. saber. E jamais a mentira vai imitar a verdade. É Isso. Kardec se esclareceu, né? Minha pergunta, Pedro, mais ou menos Já respondeu. respondeu. Mas é o seguinte, nós temos que olhar o conteúdo da mensagem Correto. e não a identificação. Ele pode se identificar Quando for mensagem, né? quando for uma Isso, mensagem que uma se psicografia. contrapõe à assinatura, ele pode se assinar como Pedro, Antônio, João, Jesus. Agora a gente tem que olhar o conteúdo dessa mensagem. Da transmissão. Se for um conteúdo que nos traga elevação, ou um conteúdo bom, certo? Tudo bem. Agora, se for um conteúdo que nos vai desprivilegiar O a trabalho, a a vida doutrina. de alguém aí, e botar o nome de Francisco de Assis, jamais vai ser Francisco de Assis que vai dar uma mensagem dessa. Não, Ainda a gente tem que ver. a mensagem que saiu antes da pandemia, de um determinado... As mensagens de aborto que me dizendo, Chico assinadas Xavier. por Chico Xavier. Um cidadão Né? dizendo que Chico Xavier se comunicou Isso. dizendo que aceitava o aborto dos ancestrais. Nem todos, Nem todos. nem todos os espíritos que se identificam com o nome de outro espírito é mal. Ele Justo. pode ser, É. está usando aquele nome, Mas a mas mensagem é ele edificante. do mesmo nível daquele Isso. espírito. Ou que Isso. No mesmo grupo, de do fato, mesmo grupo daquele de espírito, elevação. né? Aquele Aí grupo ele espiritual. pode usar o nome de outro. Entra nessa escala aí que elas... Aqui, Vamos entrar. rapidinho, só para que eu não tenha uma ideia e possa ser uma ideia diferente do grupo. Quando o Cláudio falou sobre fascinação do médium, Sim. como seria, assim, em termos gerais, assim, o que aconteceria com o médium de prejuízo com essa fascinação? Começar a se enganar pelas falagens do espírito.
não enxergar. A gente, na verdade, a fascinação é hipnotização. A gente acredita 100% naquele espírito, no qual o outro grupo já está percebendo, ele alertado e você não aceita aquele alerte. Os maiores absurdos. Que é um dos maiores absurdos mediúnicos. Essa cadeira O de picô. espírito se identificou como Jesus, o Verde? médium ficou. Não é azul. A mensagem de Jesus, ele já começou Não é azul, seu Pedro? a se empolgar. Aí começa com isso, Não é entendeu? azul, Pedro? Essa cadeira é azul, né? Essa cadeira não é azul? É, É verdade. Só você tá vendo verde. É Isso. azul. É isso que ele faz. é, Ele faz você acreditar no ridículo. isso. No qual todo Ninguém grupo já vê, vê só que é você errado. acredita nisso. Se ele tiver a técnica da hipnose, ela é mais perigosa. Isso. Porque Ele assim, hipnotiza você isso. vai E ele acreditar faz no você acreditar no ridículo, você acreditar em coisas absurdas que não é real. Todo mundo nota que não condiz. Mas você está tão fascinado, está tão assim, que você acredita. Foi bom que somou ao que eu estava pensando. Uhum. Que realmente estava incompleto. E quando o médium achar que a mediunidade dele é infalível. Isso, que ele não precisa mais estudar, que ele está num alto grau. Aí você já vê que tem algo de errado. É tão grave isso que ele acredita, Isso, com Kardec diz, nos piores absurdos, contrários à ciência. justo. E todo mundo, o Hélio falou aí, a pessoa vai mostrar, mas o espírito faz ele ficar com raiva de Tão todo fascinado, com raiva de todo mundo, É, se afastar do trabalho. Um dos tipos de obsessão mais terríveis. Terríveis. Isso se via muito na década de 50, 60, né, quando não se tinha conhecimento e a casa só tinha um médium e ele era um médium ostensivo que Tomava de achava conta que de não tudo, né? precisava estudar e aí ia... Não, médium de Turing. É, o médio torre, né, que a gente brinca. Então vamos lá Essa é a continuar. necessidade do estudo, né? Porque Isso. uma das primeiras situações que a gente dá, quem iludiu o médium, ele vai lá dizer, você é maravilhoso. Sua mediunidade Você é o é melhor. maravilhosa. Justo. Bota você lá em cima. Então já começou. E assim, nós temos o nosso Orgulho, né? ego, né? O nosso orgulho, e a gente, opa, eu estou no lugar certo. Opa, esse é o melhor, ele está me valorizando, eu sou o melhor. E assim a gente vai aos pouquinhos. Parece piada, né? Mas não é. A gente vai se iludindo e se entregando a essa fascinação, que é a das piores, né? Vamos lá continuar. Continuando o item 262, sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Em todas as comunicações intuitivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome que ele se apresente. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Essa questão capital vê escala espírita no item 100 de O Livro dos Espíritos. Antes de irmos à escala 100, continuando minhas pesquisas, eu fui até o site Consolador, no qual lá tem debates, né, sobre os temas. Identificação das fontes de comunicação. Na edição, o tema número 108 dos estudos sistematizados da doutrina espírita. De um modo geral, podemos distinguir, através da sensibilidade mediúnica, o grau de evolução das identidades desencarnadas, que nos passa sensações agradáveis ou desagradáveis. Igual ele tinha falado, o Espírito vem e assina como Pedro. É uma mensagem agradável? É uma mensagem edificante? Então, assim, ele não está sendo mal usando o nome de Pedro, porque ele está passando uma mensagem que edifica e que é agradável. No qual, se fosse ao contrário, assinasse Jesus, mas viesse, não, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor disso, coisas que não condiz com a realidade, com a ciência, então ele era caracterizado por um espírito mau. E como o médium é intérprete, as sensações que ele deixa, Isso. né, que ele deixa não, melhor Que ele passa para o que médium, ele né? passa para o médium, ela já dá para distinguir também. Se ele é bom um ou se é espírito mau. bom, Isso. né, De um ele espírito nunca vai deixar uma sensação ruim no médium. desagradável. Vai ser uma igual ele sensação falou aqui. prazerosa, né? Ele vai ficar, chora, mas é de emoção. De bem-estar, uma sensação de bem-estar. Gratidão. Quando é um espírito mau, você vai sentir Ficar com raiva, com a rancor, raiva, o rancor, o ódio. sentimentos ruins, na verdade. Até dores físicas. E se esse médium for vaidoso, for
for mentiroso, fofoqueiro, e aí tudo mais, ele não vai identificar esse lado, porque ele está em sintonia com a entidade, a mesma personalidade. Entendeu? A Por mesma isso que frequência. precisamos do estudo, Isso. porque aí vamos evoluir nossa personalidade, nosso eu, Nossos para pensamentos. poder identificar. Aí, Viana de Carvalho diz que mediunidade é uma coisa muito sutil para que seja identificada. Veja os mecanismos. O nosso sistema nervoso identifica Fica a sensação. uma presença espiritual. Ele manda a mensagem para o cérebro, né? O cérebro, por sua vez, manda para a mente, o espírito. O espírito é que vai interpretar. Justo. E as sensações que sentimos, né? E o No importante, corpo. a chave que Kardec pede que estudemos o perispírito, que o perispírito é a chave de comunicações mediúnicas. Essa glândula nossa pineal é a das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos e das interpretações. E ela é a chave de comunicações. Então, nós temos em nós. Quem tem uma rico, inteligência né? Isso. a essas células. É. A A gente tem uma inteligência rica, um rico por isso, corpo, né? tanto Kardec como o Espírito Verdade diz que mediunidade para nós, médios, é uma bênção. Uma bênção para o nosso orgulho, para a nossa redenção. A nossa evolução, né? Nessa chave, o médico ele já começa. Se ele sair de uma reunião mediúnica, desobsessão, fiz a maior qualidade hoje, 4 ou 5 comunicações de irmãos necessitados. Ele baixa o ego, porque aqueles irmãos que ele fez o socorro pode ser ele que tenha desvirtuado ele no passado. Isso. E ele está ajudando nesse momento, fazendo sua redenção. Tem que agradecer o plano maior. Então o médium tem que estudar. Se não estudar, ele vai estar em Vai se sintonia com a entidade e não vai saber interpretar essa colocação que o Ed fez. Né? Ele colocou corretamente. Agora, sempre nesse momento não chega, às vezes não é beijar, né? Tem um estoquezinho para nós, tem que ser com tempo. Aí Desde seguindo. 82 que a gente está dentro da doutrina estudando. Enquanto esse cidadão com 16 anos, dirigindo o grupo Da juventude, né? Infanto Juvenil, esse jovem. Por isso que é a cabecinha, né? A filosofia toda. E o médium tem que estar ciente que o maior auxiliar é ele próprio. Ele próprio. Se ele não tiver em harmonia, ele não vai conseguir detectar a Correto. sintonia que chega, que é uma impressão e uma intuição que chega para ele, que começa sutil. Por isso que a gente recomenda, naqueles momentos que o médium entrar em sintonia com o seu Mentor. espírito protetor ou a comunicação com o mentor, a gente diz, a primeira palavra que chegar, externize ela. Que dali ele desenvolve a Graças a comunicação. Deus, louvado seja o nome de Jesus, externize. Porque você externizando ela, vem a outra. Se você não faz isso, você está bloqueando. Justo. Então é importante. Ensina Kardec. E espere avaliar sua comunicação. Isso é que é importante. Como um outro dia o Elito colocou, os médios que aceitam correção na Isso. sua mediunidade Evolui. são os que mais evoluíram. Porque Na- somos na sujeitos a necessidade isso, né? pela simplicidade. Precisamos ser Humildade, corrigidos, né? ter a humildade dessa correção e aceitá-la como uma evolução. Exatamente. Porque se a gente persiste no erro, a gente não vai evoluir nunca. Né? E precisa dessas correções, porque ninguém é perfeito. Ensina Kardec. Muitos médios reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que experimentam a sua aproximação. Quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, leve, calmo. E quando é infeliz, é agitado, febril. E essa agitação passa naturalmente para o sistema nervoso do médium. Se a visita do espírito ao grupo se repete, isso nos dá condições de, com o tempo e a prática, identificá-lo pelas sensações que causa a sua aproximação. Justamente o espírito até pela... o que seu Pedro acabou de nos dizer, né? Tu identificar pela falando, coisa né? que ele falou, não foi? Isso. Falando nessas chaves, Da- nesse parâmetro. a expressão facial do médium. Ó, ele identificou
Um espírito já vem Já vindo tinha com vindo. frequência, né? Foi a terceira vez. Terceira vez. Aí quando ele se comunicou, foi pelo mesmo médium, o Hélio identificou e disse assim, você já veio aqui. E você é assim, assim, assim. E o esclarecedor não estava conseguindo Isso, conversar com ele. E já foi uma ajuda para o esclarecedor. Aí o Hélio Andar, né? identificou pela expressão do médium, porque transmite, né? Uhum. Aí foi quando ele, assim, eu vou usar uma expressão para todo mundo entender, ele se quebrou ali na hora. Porque com o outro ele estava tentando enganar. Isso. Quando eu disse, eu conheço você, você já veio aqui, você é o caso assim, assim, assim. Aí ele, Não tinha mais como mentir, né? só um detalhe, né? Não era o médium mentindo, viu, Sim, gente? é o espírito. que estava tentando. Tentando mentir. Aí o Hélio identificou. Já eu me identifiquei, né? Aí, continuando. A identidade dos espíritos pode ser considerada uma questão acessória, mas a distinção entre os bons e maus espíritos não o é. Kardec recomenda-nos que devemos submeter todas as comunicações a uma análise escrupulosa, examinando atentamente o pensamento e as expressões e rejeitando sem hesitar tudo que peca contra a lógica e o bom senso. Tudo que desminta o caráter do espírito que se pretende passar por uma entidade elevada. Afim, o codificador. Repetimos que este meio é o único, porém é infalível, porque não existe uma comunicação má que possa resistir a uma crítica rigorosa. É o que a gente sempre diz. Na maioria dos capítulos a gente vem dizendo isso, né? Que tem que ter essa minuciosidade de chegar ao caráter e ver que a crítica rigorosa dessa comunicação. E para aquilatar o valor dos espíritos, não há outro critério senão o bom senso. Os espíritos superiores usam constantemente uma linguagem nobre, digna, repassada da mais alta moralidade, enquanto a linguagem dos espíritos inferiores é inconsequente, amiúda, trivial e até grosseira. Os espíritos comunicantes devem, pois, ser identificados por suas ideias e pela essência espiritual de suas palavras, tanto quanto pelos sentimentos que inspiram e pelos conselhos que dão. Em inúmeras situações, o candidato pode vir enganar. Veja bem, nesse exemplo que o Cláudio levou com o Wellington, ele tentou enganar o outro esclarecedor, mas não conseguiu, porque tudo tem um propósito divino naquele momento, né? Os mentores ali, no momento, usou essa percepção dele de vidência. Isso. Mas fez com que ele identificasse a fisionomia, Passar para houve o... uma memória, então não houve um acaso. Uhum. Por isso a importância dessa obra que nós estudamos na Estudamos. última quarta-feira do mês. A desobsessão. Aí, André Luiz lembrando para nós ali, né, que numa tarefa de mediúnica, ele não fala o esclarecedor, o passista, depois ele fala os médios psicofônicos de psicografia, os médios esclarecedores, os médios passistas. A importância de todos todos nós na somos reunião. médios naquele momento. Correto. Aí, usando aí, como ele falou, usar a lógica e a razão. Uhum. Como é que eu vou usar uma lógica se eu não estudo Kardec e não conheço? Como é que eu vou pô-lo em prática, na Aí verdade, tem que né? Se estudar, não né? tem estudo, né? Senão a minha lógica é perdida. Eu posso ter conhecimento extra à reunião mediúnica, posso ter, usar uma lógica. Uhum. Mas o Kardec eu tenho que estudar Kardec, né? Para usar naquele momento. Agora vamos fazer menção ao item 100, no qual ele pede a leitura, né, da escala espírita. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser o conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece o mesmo que, em todos os sistemas de classificação científica, os sistemas podem ser mais ou menos complexos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas seja como forem, nada alteram quanto à substância da ciência. Os espíritos intercalados
sobre isto puderam, pois, variar quanto ao número das categorias, sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixa-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Ajuntemos ainda esta consideração que jamais se deve perder de vista, entre os espíritos como entre os homens, aos que são muito ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem, por serem espíritos. Toda classificação existe método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, o que tem conhecimento limitado são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são da primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nos fará um homem rude em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmos que sejam capazes podem variar nos detalhes, segundo os seus pontos de vista, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada qual o seu método, e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas, nem os seus caracteres, mas apenas observaram a analogia, segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos, nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-se nos dados que eles nos forneceram. Os espíritos admitem geralmente 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os de segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem. São os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros que atingiram o supremo grau de perfeição. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau da superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em relação e, por consequente, o grau de confiança e de estima que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode nos explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-se sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusividade a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente. E como muitas vezes se efetua mais no sentido que no outro, eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil avaliar por sua linguagem de atos. É aquilo que a gente já havia mencionado, né? A evolução. Que mesmo no plano espiritual, todos evoluem e pode ser mudado de classe. Esse ponto aí final, por exemplo, que ele bota aí, né? Ele pode pertencer, como é que diz? Pode reunir as características de várias categorias. O que é fácil avaliar por sua linguagem e seus atos. Eu vou dar um exemplo aqui, um cientista. Uhum. Um cientista que era ateu na Terra. Sim. Ele desencarnou. Sim. Mudou completamente a visão dele. Uhum. Né? E mesmo assim, ele não tem conhecimento suficiente do mundo espiritual. André Luiz chegou no mundo espiritual, lá em nosso lar, quando ele pede trabalho, aí Clarence disse, você está pedindo qualquer tipo de trabalho, mas no fundo, você quer ser médico. Porque foi o que ele levou na bagagem, né? Aí diz assim, só que seu conhecimento na medicina terrestre é extraordinário. Aqui você sabe menos do que um assistente. Justo. Né? Sabe menos que um assistente. Ou seja, o cara que era um assistente médico. Um assistente dos médicos lá,
sabia mais do que eles. Aí, Justo. e ainda ele diz assim, O ego, né, bateu. Aí é muito bonito que o primeiro trabalho de André Luiz no mundo espiritual é limpando vômito. Ele vê Narcisa naquele desespero, aí ele olha assim e vai fazer o quê? O primeiro trabalho de um médico desencarnado. Fazer a limpeza, a asepsia de um No doente. qual ele não estava acostumado na... Já pensou? Aí no final do dia ele disse, eu já estou integrado no trabalho de passes. Uma curiosidade, assim, independente da escala espírita em que o nosso irmão se Classificação. encontra, o que é que leva a esses irmãos desencarnados a se dirigir até esse tropismo para uma reunião mediúnica? A assistência, porque ele precisa da assistência. Mas ele Ele é preparado para essa reunião, na verdade, né? Vão ter espíritos mais evoluídos. Sim, que que o vão fazer preparam uma triagem correto, pra lá. corretamente. Então, quando chega assim, eu vou escolher então uma casa espírita. Aí ele vem aqui ao Joana, ele vem porque já foi orientado Encaminhado. que existe determinados Isso, métodos mais correto. apropriados para receber. Corretamente, para a sua linguagem, para a sua recepção, para a sua comunicação. Tudo isso no plano espiritual é bem detalhado e encaminhado. No final, no último que a gente fez na desobsessão, foi falado justamente isso. A casa espírita, a gente trabalha Isso. desobsessão. E aí a gente tem o mentor, né, que muitas vezes pode não aparecer, mas aí tem todos os trabalhos. E aí ele traz essas pessoas para aqui e prepara para o trabalho do que vai ser feito durante Mediúnico. Da reunião mediúnica. Da reunião mediúnica. Isso. Então há todo um preparo. O que não impede também dele vir por alguém que já venha, por exemplo, tem pessoas que conseguem trazer, né? Tem pessoas que são esponjas, né? Porque a gente sempre tá assim, seja mais filtro do que esponja. Quando a gente é filtro, entra, a gente filtra aquela energia e sai tranquila. E quando é esponja, a gente vem trazendo, né? Então tem aquele que traz, que vai fazendo aquela vassourinha. Até pela nossa sintonia, né, diária, semanal, a gente entra em sintonia com certos espíritos e quando viemos para a reunião mediúnica, ele vem conosco. Aqui na Terra nós Entendeu? temos organizações, né? Isso. Para exercer todas as funções, seja o científico ou o que for. No plano espiritual ainda é maior ainda. Então, uma entidade espiritual lá, um mentor, o que queira trazer uma entidade para assistência, vou dar exemplo, aqui para a Joana, ele vai se dirigir o mentor espiritual da reunião mediúnica do Joana. E pedir informação se aquela entidade está necessitada, tem inclusive algum médium capacitado para aquela assistência. Inclusive, N que variações. seja a Joana que vai vir, né? Exato. Porque tem pessoas, não sei se Essa segurança, né, de dependendo informação como é que diz assim, tem gente que fala falanges, né? Aquela falange ali atrás, aquilo. Então, assim, geralmente... Os seguidores Aqui é do mentor, constante né? um grupo de espíritos de freiras. Isso. Justamente da Falange de Maria. Dessa Equipe de Maria. A equipe de Maria de Joana. Constante, há muito tempo, principalmente quando a gente tem atendimentos suicidas. Existe uma organização muito grande desse lado da área espiritual para uma comunicação mediúnica que venha a ser dada, né, de assistência, principalmente de assistência, né? Aí tem que ter um trabalho que já está evoluindo, muito sério, tudo isso. A equipe no qual ela está equipada para ajuda, né, daquele espírito que vem. Então, assim finalizamos o item 100 na escala espírita. As outras menções eu não entrei porque já faz parte do próximo palestrante, que é meu esposo. Então, para eu não boicotar, eu não vou entrar na segunda parte da escala. Não vou dar fila para ele, né? Não vou dar munição, né, para a arma dele. E assim concluímos o estudo da noite.
Você pegou aí do Consolador, eu lembrei, o site é o Consolador. É, o Consolador. Eu gosto muito de ler, porque lá eles têm debates dos temas, e é curioso, assim, faz a gente se interessar, ler um pouco mais. Hã? Ainda tem 5 minutos ali. Terminei. Pode falar. Isso aí, Simone, foi muito bom, Simone, citar esse livro Consolador, porque tem uma parte só voltada para a mediunidade, Sim. certo? A didática é muito boa. Né? É uma didática popular, de perguntas fato. e respostas. Assim. Isso. E essa questão aí que vocês debateram muito legal, por exemplo, da equipe, como o Dino perguntou, que, por exemplo, Pedro já várias vezes chega aqui e diz a gente, no estudo, olha, hoje eu tive uma percepção, tal coisa. Aí, por exemplo, isso que você perguntou, eu lembro de uma médica que chegou aqui com uma crise de coluna. Uhum. Aí ela disse, Claudio, eu não vou participar do trabalho que eu estou com crise de coluna. Aí ele foi pegar as pesas, alguma coisa, eu disse, não. Fez alguma coisa? Não. Então vem para a reunião, você não vai faltar não. Isso tem alguma relação com alguma comunicação que você vai dar. Foi batata. O espírito que teve um desencarne, um problema sério na coluna dele. Depois da comunicação acabou o problema. Diz, velho. Pegando um gancho aqui na pergunta que Dino fez, pelo lado espiritual, existe todo um trabalho que nós ainda não temos o conhecimento. O principal que nós devemos ter a preocupação é com a nossa responsabilidade. Deus nos convidou a um trabalho. Muitos começam nele, no caminho, acaba abandonando o projeto. Foi o que eu falei. A mediunidade não é um prêmio para a gente se vangloriar, pelo contrário. Ele é um trabalho árduo e que nós devemos nos lembrar que o propósito maior é o auxílio aos nossos irmãos, que mesmo invisíveis aos nossos olhos, tão pequenos, tão mesquinhos ainda, estão ansiosos buscando por ajuda. Então, a nossa maior preocupação é estudar, melhorar moralmente para poder estar em condições de nos reunirmos aqui semanalmente para auxiliar a espiritualidade que está nesse processo de auxílio e reparação desses irmãos que estão ali do outro lado. Muitas das vezes, sem saber da situação que eles se encontram. E o que nos cabe é nos mantermos firmes no propósito, não para buscar redenção, achando que vai encontrar um lugar melhor porque está fazendo isso, mas lembrando que vai estar praticando o ensinamento do Cristo. Isso que vai ser mais importante. É interessante. Gente, tempo esgotado. Infelizmente porque a gente tem um horário rigoroso. Depois a gente conversa. É porque o horário da gente na quarta-feira tem que ser bem rigoroso mesmo, porque a gente, Porque a gente vai para outra parte. a segunda parte. Mas Pode semana. encontrar na próxima parte. Pode. Quarta-feira é a última, né? Não, é o Elton, aí depois é a desobsessão. Então aí você cobra o Elton. Você pergunta ao Elton. Gente, só lembrando ao pessoal, vocês que vieram hoje, na última quarta, como o Igor lembrou, a gente estuda o livro Desobsessão, certo? É um livro à parte, né? O livro Desobsessão que fala sobre, como o Pedro lembrou, das reuniões mediúnicas. Toda última quarta a gente estuda um livro diferente. Quando a gente terminar o Desobsessão, já vamos engatar nosso querido Livro dos Espíritos, questão para questão. Aí vai ser bom mesmo. Então vamos fazer a nossa prece final. Infelizmente nós temos que ser muito rigorosos no nosso horário na quarta-feira, por conta da reunião mediúnica.
Quem foi que eu falei que recebe a prece? Pedro. Ah, Pedro. Eu não ficar calado. Porque eu já tinha esquecido quem é que eu tinha pedido fazer a prece. Não dá para lembrar mais. Vamos fazer a nossa prece de encerramento do estudo. Amado Mestre Jesus, coordenador de nossas vidas, gratidão, Mestre, pelo que foi nos reservado para a noite de hoje, em que estivemos fazendo nossas perguntas, através delas ampliamos o estudo. Fomos também, por vezes, Mestre, intuídos na reciclagem do estudo para ampliar este propósito que foi nos reservado na noite de hoje. Com gratidão, Mestre, agradecemos a assistência e o amparo desta primeira parte e que possamos estar, assim, cientes de darmos um primeiro passo a estarmos preparados a lidar, Mestre, com a segunda parte, é que iremos dar prova se aprendemos esse teu propósito de chamado e que nos ajude na segunda parte. E assim, ciente dessa assistência e o amparo, com gratidão, Mestre, devolvemos a palavra ao nosso irmão que coordena os trabalhos do estudo, para que em teu santo nome dê encerrado esta primeira parte. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Maria, no nome de João de Anjos, encerramos nosso estudo da noite.